março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana de muita luta e muita vitória, né? Que é o que nós precisamos. Pessoal, nós estamos no mês de março, nós estamos fazendo programas especiais, né? Para comemorar o mês da trissomia 21. E como nós prometemos, nós só estamos trazendo profissionais de primeira linha. Eu tenho que agradecer muito ao Elo 21, que está propiciando vir profissionais tão maravilhosos para conversar conosco. Nos bastidores a gente estava conversando e a gente estava falando na introdução do nosso programa, né? E eu acho assim, o mês de março é o mundo despertar realmente para as pessoas que têm a trissomia 21, para as pessoas que têm curiosidade. Geralmente a gente tem curiosidade ou o mundo da trissomia 21 quando tem alguém na nossa família, né? O mais importante é se você tem alguém que mora do lado da tua casa, se você tem alguém na escola, se você conhece alguém, conheça um pouquinho do mundo da trissomia 21, eu posso garantir para vocês. Ele é um mundo maravilhoso, é um mundo oculto, muitas coisas a gente ainda nem conhece, mas ele é maravilhoso. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a equipe que está aqui hoje, do Elo 21, uma equipe de educadores físicos e a fisioterapeuta. Eles vão se apresentar e acho assim, eles estavam preocupados, como que a gente vai falar, Dani? Vocês vão falar exatamente como vocês são e eu queria que vocês primeiro se apresentassem da forma que vocês querem ser tratados e conhecidos, mas assim, por que trabalhar com pessoas e não só crianças, é um mito só crianças, a gente precisa estimular crianças, mas não só crianças, né? Por quê? Esse mundo, e bem-vindos. Então, podem... A Aline quer falar primeiro? Eu sou a Aline, sou fisioterapeuta do Elo. Já trabalho com crianças especiais há 10 anos e eu acho que é muito gratificante ajudá-las a se encontrar e se colocar nesse mundo, né? Assim, perceber quais são as dificuldades motoras do dia a dia, de participar do meio que ela vive, e é muito gratificante ajudá-la a se colocar mesmo, a se posicionar, a conseguir fazer parte desse mundo, né? Tamires. Eu sou a Tamires, educadora física, no Elo eu sou professora de natação. E falar da importância da educação física e dizer o quanto é gratificante poder participar desse mundo, para mim é eu transformar o meu amor em palavras. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Play Center como recreadora e eu cuidava justamente das crianças e dos adolescentes que possuíam alguma síndrome ou alguma deficiência. E lá eu conheci um mundo que eu não participava e eu percebi que era um mundo cheio de amor. Então eu conversei com o meu coordenador, ele falou, como você é uma pessoa ativa, gosta do esporte, gosta de envolver tudo isso, faz a educação física para você continuar nesse mundo. E eu fui estudar educação física, eu percebi que tem uma defasagem muito grande de profissional nessa área da educação física, trabalhando com esse público. Então eu achei aí uma oportunidade de trazer todo aquele amor que eu sentia para poder compartilhar com as pessoas que hoje precisam de alguma forma de uma terapia ou de uma forma lúdica através do esporte, brincadeira. E foi quando eu me apaixonei e vi que era isso para minha vida. Olá. Meu nome é Sandro. Primeiramente, gostaria de agradecer de estar aqui, estou bem feliz. E o que me trouxe para a educação física, eu sou um ex-técnico em eletrônica, trabalhava com automação industrial, viajava do Apoque ao Chuí, e o que me fez trabalhar com educação física é a paixão pelo movimento e por cuidar de pessoas. Já estou há 16 anos na área de academias, centro de treinamento, já trabalhei com atletas amadores e larguei tudo isso recentemente para ir trabalhar no Elo 21 com o pessoal com T21, por um propósito novo, por um objetivo que eu acreditava ser mais concreto do que eu vinha fazendo desde então. Então, assim, essa paixão que eu tenho por cuidar de gente, eu me via útil para esse novo desafio. Hoje eu mais aprendo do que ensino.
até falo algumas coisas, eu me sinto de novo aquele estagiário que estava aprendendo lá atrás, com mentores, como é que eu faço, e eu aprendo muito mais hoje com esse trabalho do que ensino. É bem gratificante fazer o que eu estou fazendo hoje. Gente, é tão legal ouvir isso, assim, eu me sinto tão animada quando eu ouço isso, porque ontem eu também estava falando de atividades complementares que a gente pede tanto na faculdade para as pessoas fazerem, né? E ontem eu falei, eu só vou aceitar quando for um trabalho de responsabilidade social. Eu não quero que você fique lendo um livrezinho e resumindo. Na realidade, eu acho que ninguém percebe, né? Não é nós que estamos ajudando as pessoas. Claro que isso é uma forma de vocês, um trabalho de vocês muito, muito importante. Mas, na realidade, quem está ajudando, né? Quando termina o dia, quem ajudou quem, né? Como que foi isso? E, assim, falando, Sandro, sobre o trabalho de movimento e tudo mais, e Tamires, Aline, assim, uma coisa que nós comentamos no outro programa, e o pessoal sabe que nós estamos fazendo uma série de programas, talvez assim, a ajuda começa no momento da notícia, né? Vamos imaginar, e a gente vai fazer, a gente vai tentar gravar 2 ou 3 programas hoje, então a gente vai começar do momento da notícia, o nascer da criança e para a gente evoluir. Não importa se vocês estão trabalhando no momento com o nascer ou não, mas assim, é importante, tá bom, a trissomia 21 tem algumas características, uma delas é o tônus muscular, né? Que ele vai ser trabalhado no começo, talvez pela fisioterapeuta, mas assim que a gente já envolve, acho que pôr um bebê numa piscina também ajuda muito, né? Como vocês veem isso? Eu acho que inicialmente é importante qualquer tipo de estímulo e movimento para essas crianças. Eu sempre oriento aos pais a procurar esporte. Procurar o esporte que a criança gosta, às vezes o irmão ou a irmã que faça também, que a família já esteja acostumada a participar, pensando no social, né, na comunicação dessa criança, na interação social, mas principalmente na manutenção desse tônus muscular, né? E é muito importante que os pais saibam o que a criança está fazendo, o porquê que ela está fazendo daquilo, qual é o próximo passo, qual é o próximo objetivo. Empoderar mesmo esses pais, né? Porque a informação não é do terapeuta, não é dos médicos, é dos pais. Eles têm que saber o que está acontecendo com o filho deles para que eles tenham, inclusive, interesse em continuar e confiança em continuar, né? Estimular essa criança. Então, a estimulação precoce, o esporte, a estimulação durante a vida inteira é muito importante. Para qualquer pessoa, né? Não tem 21, mas ainda. E trazendo ela para diferentes ambientes, isso também ajuda no processo de desenvolvimento, tanto motor como cognitivo, psicológico, social, e estimulá-las de diferente maneira, isso vai ajudar tanto na fase do bebê, na fase da criança, do adolescente, até mesmo para a fase adulta, para o mercado de trabalho, fazendo com que a criança tenha autonomia, independência, e estimular, né, de uma maneira dentro de casa. Eu acho que seria a principal porta de abertura para a gente poder começar. Sandro, Porque, não, Tamires, eu acho que você falou a palavra, dentro de casa, porque assim, a gente tem um público, muitas vezes, e seria maravilhoso todo mundo poder ir na clínica. Gente, é o que eu falo para vocês, é maravilhoso, você entra lá, você vê assim, pessoas dedicadas a construir um mundo novo. É uma coisa que eu acho maravilhosa, que falam, vocês não veem chegando uma pessoa com síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down. Vocês veem chegando uma pessoa com característica da trissomia 21, mas que pode se mostrar como é um mundo diferente que vocês vão conhecer. Mas tem pessoas que estão assistindo e participam do programa que eles não vão ter essa condição. E aí você falou, dentro de casa. Sandro, claro que aqui a gente não vai ensinar ninguém a fazer terapia, nós não vamos substituir profissionais maravilhosos como são vocês. Mas o que uma mãe pode fazer logo de cara quando, tem uma criança com T21 nos braços? O que ela pode fazer para trazer esse mundo para dentro de casa? Porque aí fala, meu Deus, ela tem síndrome de Down, não vamos fazer nada. Pode acontecer. Claro, tratar normalmente, mas o que vocês falariam assim, quando é bebê mesmo? O que você acha, Sandro? Na parte de bebê, acho que quem pode explicar melhor é a Aline. Tá. Como eu lido muito mais com os adultos, e os adolescentes adultos, acho que a parte Eles já de bebê superaram isso, né? Então, eu trabalho com uma segunda fase. Tá bom, diga-lhe. Uma das prioridades, assim, quando a gente chega em casa com um bebê, é
o melhor lugar, eu sempre falo que o melhor lugar para deixar a criança é no chão. Os pais têm receio porque aparenta não ser uma coisa calorosa, aconchegante. E não é esse o intuito, é deixar no chão, com um tapete, com brinquedos, mas pensando nas possibilidades que aquela criança vai ter para conhecer o próprio corpo, para se mexer, para descobrir o que ela está fazendo ali, o que ela pode fazer com as mãos, com os pés, o que vai acontecer. E assim vai facilitar o desenvolvimento dela. Deixar a criança no colo, no carrinho de bebê conforto, na cama, no sofá, dá a sensação de aconchego. Essa sensação de aconchego pode deixar a criança um pouco mais sonolenta, um pouquinho mais molinha, e eu vou manter sempre esse tônus mais baixo. Então, deixando no chão, é claro que vão ter os momentos de colo, de aconchego, de carinho, mas deixando no chão, a criança já está se estimulando sozinha, ela vai experimentar o que o corpo dela é capaz de fazer. Então, a minha prioridade 00 é colocar a criança no chão. Ótimo você falando isso. E assim, gente, chão, claro, você vai cobrir, vai deixar limpo, mas você não vai estar gastando nada com isso. Você está, de alguma forma, estimulando e vai, se vira, né? Sim. É muito legal isso. E aí, quando você fala de aconchego e tudo mais, claro que eu procurei saber como que eu trataria a Sofia e tudo mais. E uma das coisas que as mães falam, ai, que é maravilhoso, que lá a gente tem aquele negócio que enrola o bebê no corpo da mãe para passear e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Eu não sou muito a favor por conta do posicionamento dos quadris. Por conta da hipotonia da frouxidão ligamentar, eles têm uma probabilidade maior em ter luxação de quadril. Então, o osso do fêmur sai do acetábulo, né, do encaixe do quadril. Todas essas posturas que mantêm a perna aberta e rodada para fora e sem apoio, favorece essa luxação. Então, já sabendo que eles podem ter essa probabilidade, a gente tem que evitar. Então, o canguru e o sling, que mantém esse posicionamento, ele realmente não é muito legal. Assim como o andador, como aquele outro que coloca na porta, o jumper, todos esses posicionamentos são legais de evitar. É claro que às vezes a mãe tem a necessidade de ir até algum lugar, não tem como levar carrinho, precisa usar. Então, se for para escolher entre o sling e o canguru, é melhor usar o sling. Porque como a mãe que faz as amarras, consegue dobrar o tecido um pouquinho mais fino entre as pernas. E usar isso no momento que realmente tem a necessidade, né? Que precise mesmo daquilo. Me conta pra mim, o que é esse slinger? É o tecido, é aquela que faz a amarração. Então, esse aí tudo bem, esse é o melhorzinho. Esse é menos pior, esse é Tá. menos pior. E o pior? É o canguru, é o aquele que é canguru. pronto, que a criança encaixa, fica encaixada. Sem contar que a criança maiorzinha, ela fica encaixada ali olhando pro peito da mãe. Ela não está tendo estímulo nenhum, visual, cognitivo, auditivo. Então, é importante que carregue a criança olhando para frente. Então, ela vê para onde a mãe está indo, o que a mãe está enxergando, ela também está vendo. Se a mãe para conversar com a mãe, o pai, a pessoa que estiver com a criança, para conversar com alguém, ela começa a perceber de onde está vindo aquele som, reconhecer uma voz, prestar atenção no mundo que está ao redor. E não aqui, ela fechadinha, olhando para o peito da mãe. Né? Esse momento é importante, também é um estímulo. Tá, então assim, nós já sabemos que não podemos, mas assim, as crianças têm um tônus, claro, o tônus muscular permite que ela tenha essas aberturas totais. Isso me preocupa demais, Tamires e Sandro. A Sofia tem hora que dorme, e assim, a Sofia está dormindo muito cedo, porque ela acorda às 7 horas da manhã. Eu vou lá, chego, ela está dormindo exatamente assim, o corpo dela está aqui e a perna está assim. Eu falo, meu Jesus Cristo, que abertura é essa, né? E é claro que a gente sabe que não é bom, mas é uma coisa automática. Como? O que vocês acham? E a Sofia já não é o bebê que não fez isso, mas toda hora você muda e ela vai lá. Tudo bem, eu gostaria que ela fizesse então um espacate, né? Trabalhar isso na educação física. Mas a gente tem alguma dica? Tudo bem, já cresceu. Alguma dica para a criança, sei lá, trabalhar de outra forma? Porque a Sofia já trabalha. A Sofia, nós fomos numa clínica esses dias, 4 andares. A Sofia falou assim, mamãe, escada. Falou, você quer subir todas as escadas? Quero subir a escada, mamãe, escada. Isso eu sei que é muito bom, né, Sandro? Que ele faça esse exercício. Mas vocês acham que fazendo esse exercício, ela vai perder de não ficar totalmente totalmente aberta, a perna fica assim, ó, literalmente assim, eu falo, meu Deus, será que isso não dói? O que vocês acham? Doer não dói, porque senão a criança não faria também, né? Ela, por conta dessa hipermobilidade, isso ela vai ter sempre. O que é legal? Fortalecer os outros grupos musculares para que essa hipermobilidade não seja tão prejudicial.
Então, se eu tenho todos os meus músculos enfraquecidos e ainda a hipermobilidade, há grande chance de ter uma luxação de quadril, por exemplo. Se a criança tiver um grupo muscular forte, preparado, essa abertura não vai ser tão ruim, né? Assim, a gente consegue preservar mais aquela articulação porque a musculatura está forte, a musculatura está preparada também. E ela fortalecendo outros grupos, ela não vai ficar com essa posição de abandono que a gente chama. Ela vai ficar tão relaxada, porque ela vai ter força, vai ter contração nos outros grupos. Mas é importante posicionar de qualquer forma. E na fase adulta e o adolescente é mais fácil conscientizar, mais fácil mostrar que não é legal, porque pode machucar o quadril, já tem um outro entendimento. Dá para conscientizar a mãe, para policiar, se ele tiver com a perna cruzada de índio, com muito aberta, para poder ajustar isso no dia a dia. O adolescente, o adulto, já é mais fácil. O adolescente e o adulto não é tão teimoso? É tão teimoso. Continua tão teimoso. Continua. Então, gente, e assim, são algumas coisas sérias que eu acho que principalmente a Aline pode nos ajudar agora, mas assim, uma coisa que falaram, né? A Sofia já fez ecoterapia, que tinha um estímulo e é um trabalho que a polícia militar faz, né? Lá no 9 de julho. Mas assim, uma das coisas que sempre fala assim, ó, não deixa, e a Sofia tinha a geneticista, você fala assim, Dani, toma muito cuidado com a nuca, não deixa virar cambalhota nem nada. Tem um dia que aí a escola sempre faz videozinho, né? Tá a Sofia lá na educação física, olha o que a Sofia tá fazendo. Cambalhota. Então, claro, aí tiramos, né, fizemos a radiografia, que foi muito difícil até porque a Sofia para quieta, mas eu acho que era importante nesse momento e para as crianças e tudo mais, claro que eu acho que é com 2, 4 anos, eu não sei há quanto tempo se repete, e se vocês pudessem falar para as mães que já têm um filho que é um mais adolescente, na adolescência ele ainda precisa tirar aquela chapa da nuca, da instabilidade, e depois se a Aline puder falar a importância disso, mas vocês também, quando eles estão trabalhando com atividade física, vocês ainda pedem o exame? A avaliação, você diz, né? O adolescente, o adulto, ele só começa a fazer um programa de atividade se ele tiver o laudo médico, liberação do cardio, ou o laudo de instabilidade atranotaxial de pelo menos 6 meses. 6 meses. Então, assim, ele só começa a fazer um programa se ele tem liberação tanto do cardio quanto de instabilidade atranotaxial. E quem dá essa liberalidade da estabilidade? É um ortopedista? Normalmente a avaliação passa pela fisioterapia. O físio também, mesmo com idade maior, não vai ser ortopedista, então vai ser mais... Depende, se o paciente estiver em atendimento com a físio, ele pode fazer o raio-x e trazer para a físio ver. Tanto de quadril quanto pé, joelho e cervical. Mas se ele já estiver numa fase de adolescência e idade adulta, que não faz mais terapia semanal, às vezes pode passar com a físio uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para uma avaliação mesmo global, aí é mais fácil fazer com o ortopedista ou com o médico que estiver acompanhando, né? Fazer o raio-x e passar com o médico. Então, Aline, explica pra gente, que a gente ainda tá... Tem muitas mães que nós fomos esses dias convidados, o Anderson trabalha no departamento e a moça que senta ao lado do Anderson descobriu, depois do nascimento, que a criança, a Rafaela, tem síndrome de Down. Então, imagine o tumulto que está na cabeça. Então, ela fala assim, Dani, nos convidou para nós irmos lá, a Rafaela é maravilhosa e tudo mais. Então, uma das coisas que eu acho que eu também não lembrei de falar para ela, que a gente tenta falar tanta coisa, é a importância. Claro que eu falei do acompanhamento, da fisioterapia, da fono, logo de início, mas a chapa do pescoço, raio-x, nós não comentamos. Agora, eu queria que você pudesse falar qual a importância, e assim, mais qual a importância de tirar, qual a importância de fazer esses estímulos tão precoces, né? O bebê, quando ele demora um tempo para adquirir o controle cervical, né? Então, a cabeça estando mais mole, fica mais difícil dessa criança posicionar. Então, a chance dele fazer um chicote para frente ou para trás é muito maior. Às vezes no posicionamento, às vezes algum movimento mais rápido, mais brusco pode acontecer. Então, a chance de fazer uma luxação é maior do que numa criança um pouco maior, um adulto, adolescente, que já tem toda uma musculatura preparada para proteger aquela articulação também. Então, eu acho que quanto mais cedo fizer esse exame, esse raio-x,
para ver como está essa cervical, o mais importante é. Porque a gente consegue orientar essa família em relação ao posicionamento, em relação à prática esportiva, depois por conta da cambalhota, principalmente. E um ponto importante, cirurgia cardíaca. É muito frequente que as crianças pequenininhas façam cirurgia cardíaca. E durante a cirurgia, para fazer a intubação, o médico precisa fazer uma extensão cervical, uma hiperextensão cervical. Então, se essa criança tiver uma luxação, tiver uma instabilidade da coluna cervical, é importante para avisar o médico que vai fazer a intubação, por conta do posicionamento. Porque não só a hiperflexão, né, que é o que a gente faz para fazer a cambalhota, é perigoso, a extensão também, dependendo do tipo de instabilidade que essa criança tiver. Então é importante para orientar, inclusive, a equipe médica, se for fazer uma cirurgia, por exemplo, de coração. Então, uma criança bem acompanhada, a gente não vai esperar 2 e 4 anos para fazer? O ideal é fazer antes. O que acontece? Alguns pediatras, eles acabam evitando pedir muito pequenininha, porque o que eles falam? Primeiro ano de vida, a criança tem uma recorrência muito grande de doenças pulmonares. Então, acaba fazendo raio-x de pulmão com frequência. Então, para evitar que ela se exponha a mais uma radiação, não pede o raio-x cervical. Porém, dentro da quantidade de radiações que a gente pode ter ao longo da nossa vida, ao longo do ano, é muito pouco. A criança, mesmo que tenha várias complicações, ela não vai tirar tanto raio-x assim. Então não tem problema, ela pode fazer um raio-x a mais, um raio-x vai ser feito aquela vez e vai demorar até fazer o próximo. Então não tem problema, o ideal é fazer mais cedo. Gente, assim, cada dia que passa o programa, é que eu falo, eu aprendo muito, né? E eu queria voltar 6 anos, eu queria que agora fosse 2012, final de 2012, para tudo que eu aprendi agora ter aplicado a Sofia. Espero que vocês, mesmo quem já tem filho mais velho, mas quem está tendo filho agora, a oportunidade que a gente tem, né? Porque é tão importante, essa radiografia foi pedida ainda porque eu falei, não, precisa com 4 anos. Então, quantos acontecimentos poderiam ter tido, quanta luxação ou quanto alguma coisa ter um desenvolvimento pior, né? Se a gente não sabe. Então, assim, a primeira coisa, a importância, então, da radiografia no primeiro ano de vida para saber. Tá bom, vou ter meu filho vai operar e aí eu tô com isso sensibilizado. Não poderia, então, nem operar, né, Aline? Porque se tiver que entubar, então, mas aí tem esse problema. O que eles vão fazer? Eles vão colocar um aparelho melhor? O médico faz um posicionamento diferente vai ter um cuidado maior para operar. Eu acho que, de qualquer forma, a questão cardíaca, sim, a indicação cirúrgica ainda prevalece. Mas o médico vai ter um cuidado maior na hora de posicionar para fazer a intubação, né? É importante. Tá. Uma outra coisa, Aline, tem médicos e assim, tem hora que eu falo assim, vai lá, começa a estimulação. Porque eu não sei, assim, um exercício para o pé, a mãe, mesmo sem estar em casa, sem ter tido a oportunidade de passar numa triagem e tudo mais, então a mãe vai precisar fazer. Vocês acham que passa rápido? Já está passando meia hora, a gente já logo vai ter que falar um tchau. Mas para uma mãe que acabou de ter a notícia que o filho tem síndrome de Down, procurou especialista, ou um pediatra que não é especializado em trissomia 21, o que a mãe deve pedir de estímulo ou deve pedir de indicação para terapias, que você acha assim, primordial? É muito importante a fisioterapia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Acho que no primeiro momento, logo que a criança nasce, principalmente pensar na fono e na físio. A TO às vezes acaba iniciando um pouquinho depois, alguns meses depois. Mas a físio é importante para a gente adequar o desenvolvimento motor daquela criança. A gente já sabe que vai ter um atraso, então tentar adequar deixar o desenvolvimento um pouco mais livre, o mais próximo do típico possível. Para que essa criança não tenha muitas comorbidades, que não tenha luxações, que tenha uma musculatura forte, um tônus bom. E a fono por conta da questão alimentar, da fala, para que tudo isso não se atrase, tudo se adeque mais cedo possível. Então é importante pedir. Se não tiver nenhuma contraindicação médica, é importante, assim que sair da maternidade, iniciar a terapia. Pessoal, como nós temos nossos programas, nós vamos dar um abraço, um beijo coletivo, nós vamos gravar mais programas e assim, o que nós vamos fazer no próximo programa? Nós passamos pelo bebê e agora a gente vai tentar, no próximo programa, falar sobre a criança, o adolescente e principalmente o adulto, que nós esperamos cada vez mais que os nossos filhos fiquem adultos maravilhosos como eles são. Vamos mandar um beijo coletivo? Muito obrigada por vocês terem participado do programa. Estou amando essa coleção especial desse programa sobre T21, tá bom?
Gente, um beijo, boa semana para vocês. Podem dar um beijo coletivo. Aliás, como diz a Carla, eles são uno. A unidade Elo 21 que está lá pronta para ajudá-los. Pessoal, bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Nos vemos a semana que vem. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira da up de ser, em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.